É pra gente fazer um pix? É pra gente fazer um pix. Um pix no seu coração. Pra você nunca me esquecer. Não, um pix no seu cartão. No meu cartão. Na verdade, não é desse pix que a gente fala hoje. Eu tô falando em línguas. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu tô aqui com meu amigo Carlos Ruas. Tudo bem com você? E tudo bem, meu cara. E estou aqui com o Pirulinha. Tudo bem? Pirula, Carlos Ruas. Oi. Estou começando a não gostar da minha vida. Por mais uma razão. Eu ia falar, porra, Por esse mais começo uma tá razão, demorado, né? Por Você mais tá uma razão. começando faz Vamos uns lá. 20 anos. Vamos falar Momento da abrindo o coração. a vida do Emílio. Exato. Abre, open your Eu eyes. estou começando a virar aquele criador de conteúdo na internet que arruma encrenca. É Do mesmo? mesmo jeito que o Carlos Ruas arruma encrenca com o agro, essa semana que passou agora, arrumei encrenca também, Carlos Ruas. Então eu Ok. trouxe os meus amigos para me Diria que- defenderem. Diria que essa é uma fase ruim É. pra você fazer. Não. Não estamos mais em 2015. Não. Que as coisas eram resolvidas na base do xingamento. Não. Hoje em dia Agora as coisas são mais complicadas. muito mais complicadas e caras. Sim. Então, Carlos Ruas, o que aconteceu essa semana é que eu me meti numa briga e eu preciso da sua ajuda. Opa! Do mesmo jeito que você pediu a nossa ajuda pra resolver o seu problema com o agro, eu preciso da sua ajuda. Pra pegar alguém na saída e eu tá ali do lado, assim. Você vai estar lá assim. Não, você vai E ser me aquele amigo- cagando. Aquele amigo... Tomara que dê certo. Ai, que Ou aquele cheiro de amigo que merda. empurra. Eu não conheço ele. Ou aquele amigo que empurra e faz vixe! Falou da mãe. Na verdade, o que eu fiz essa semana foi que saiu uma postagem no Instagram do Ministério da Saúde falando sobre uma formação em auriculoterapia, não sei o que lá, que são aquelas sementinhas que você cola na orelha, que é tipo... Você sabe o que é? A maior galera usa isso. É tipo uma acupuntura, só que com sementinhas na orelha. Como que prende a semente? Pega uma fitinha... É tipo um durex. É tipo um durex com uma fitinha. Um durex quadradinho. É isso, é um durex quadradinho. Você nunca viu isso? Pessoas com semente na orelha. É. E aí com durex prendendo. Isso, porque a hipótese... Seu corpo todo tá na orelha, que nem o pé. Isso. Ah, Você sabe massageia por quê? aqui, tá massageando Me o fígado. explicaram por quê. Porque a orelha parece um fetinho. Teria um não. formato de um bebê. Ah, a origem é essa? E aí eles colocam nos Porque pontos se da eu orelha... pressiono aqui, puta vai que ajudar pariu, aqui. Exato. não. É que nem o pé, mas não é orelha, Isso, né? é que nem o pé, só que na Meu orelha. corpo inteiro tá na orelha. Exato. A orelha tem essas dobras por uma questão acústica. Já olhou um morcego? Exato. Você já olhou um morcego? Imagina Você o acha corpo que a do orelha do morcego parece um feto do morcego? Não. Imagina como seria o feto do Exato. morcego com aquela orelha desse Exato. tamanho. Porque a orelha do meu gato é a cara de um É a feto cara de gato. Exato, exatamente. É a cara de um feto de gato. Então qual que é a lógica? E aí vai falar, não, mas o humano é diferente. Pega um chimpanzé, É. vai ver se a orelha do chimpanzé... Inventa essa porra aí, Cara, tem que então, ser não, muito mas piora. imbecil pra Como é que é inventar uma aquele, merda dessa. o nome daquilo que você vê rosto em formas? Tem um nome. isso. Pareidolia. 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 Isso pode ser uma Isso. pareidolia, né? Pode, claro. A orelha, feto, Claro. similaridade, Mas- você cria uma correlação. Mas piora, porque tá lá no Instagram do Ministério um curso em formação pros profissionais da saúde, principalmente dos postos de saúde, participarem disso. Então ele tá fazendo uma propaganda de um curso oferecido por uma universidade federal. Então, além de tudo, essa pseudociência, porque não há comprovação científica e já foi testado, ou seja, Não, então tem comprovação tem comprovação de que não funciona. É uma então, pseudociência de verdade, não é algo só não testado. Exato, Tem comprovação é. de que não funciona. Eu já explico até como testa pra ver se funciona ou não. Então, essa pseudociência, além de tudo, está sendo ensinada por uma Universidade Federal de Santa Catarina. Está dando um curso em formação nesse negócio de colar sementinhas na orelha para profissionais do SUS, naquele plano das práticas integrativas. Deixa eu pegar o nome aqui inteiro para ler, desculpa eu pegar meu celular. Esses são os PICs. As práticas integrativas complementares em saúde, que são os PICs. Tá? Então, qual que é a grande questão? A grande questão é que essa prática de colar sementinhas na orelha, como outras práticas que a gente vai discutir agora, ela é testável. Eu consigo montar um experimento para testar. Então, o que eu faço? Como que eu testo isso? Eu pego um profissional que diz saber quais pontos são importantes da orelha e pego uma pessoa ao acaso e peço para os dois colarem
as sementinhas na orelha. E aí eu meço resultados biológicos reais. Então, se você tá com um problema no sangue, eu vou lá, coloca a bolinha no ponto do sangue aqui da orelha, você vai lá e vai medir resultados reais. Acompanha a pessoa, vê se teve alguma melhora. Comparando com quem colou em qualquer lugar da orelha. Faz sentido esse experimento. E esse experimento foi feito. E Que surpresa! não funciona. Nossa, puxa Não funciona. vida. Então, qual foi o meu ponto quando eu falei dos Pix? É que se você pegar a lista de coisas, e a gente pode até pegar essa lista agora no site do Ministério. Qualquer um que está assistindo pode acessar. E ler essa lista de coisas que tem nesse site, a gente percebe que grande parte das coisas que estão ali são pseudociências que não funcionam comprovadamente. E o meu ponto no vídeo, e aí muita gente arrancou as cuecas pela cabeça, arrancou as calcinhas pela cabeça, é que, na minha visão de mundo, o Sistema Único de Saúde, que envolve o uso de dinheiro público para a saúde das pessoas, não deveria gastar dinheiro com coisas que a gente sabe que não funcionam do ponto de vista científico. Que esse dinheiro seria melhor empregado com coisas que a gente sabe que funciona. Eu vou ser muito sincero. Isso pra mim é a mesma coisa do Estado laico. Do mesmo jeito que o Estado não pode financiar a religião, Exato. cada um quer ter a religião, tem a religião que quer. Esse negócio de isenção de imposto pra igreja que tem CNPJ, pra mim já caiu o cu da bunda. Isenção pra igreja eu entendo. Isenção pra igreja, pra terreiro, pra mesquita, pra coisa. A partir do momento que você tem um CNPJ, vira empresa, um né? corpo jurídico, um corpo que vende coisa... Cara, a partir daquele momento não é mais uma igreja, então sinto muito. Tá, do mesmo jeito que eu acho que o Estado não pode se envolver com uma religião, o Estado não tem que se envolver com esse monte de pataquada, ainda mais com aquilo que já foi provado que não funciona. Perfeito. Né? Quem quiser fazer, faça. Faça no seu bairro, na sua rua, com quem conhece, com não sei o quê, se desloque para não sei aonde. Ah, mas a população em geral não tem condições de fazer isso. Então não faça. Ponto. Melhor, você sabe que o trabalhador pobre não vai ter dinheiro pra acesso fazer ao sementinha na orelha. Que bom! Bom ele pra vai ele. perder menos tempo com coisa que não funciona. Sim. Que ótimo que o trabalhador não vai ter acesso a isso. E tem algumas coisas que acho que são importantes a gente discutir. A primeira coisa é, tem um monte de gente que fala assim, não... Até porque essa porra desses negócios é coisa de classe média entediada. Gente que tem tempo suficiente pra ficar em casa punhetando e pensando nessas coisas. Bom, deu pra ver que eu tenho muita paciência com isso, né? E aí uma outra discussão que acho que é importante a gente ter, tem a parte do posto de saúde, mas tem uma outra metade dessa história, que é a parte de estar dentro da universidade pública. E aí se você for pegar, por exemplo, todos os cursos de farmácia que eu conheço, e eu conheço alguns, porque já fui professor num curso de farmácia e tudo mais, tem a cadeira de homeopatia. Cara, desculpa, homeopatia tem... centenas de trabalho mostrando que não funciona. Aí homeopatia eu vou corrigir. Não é coisa de classe média entediada. É coisa de classe alta. É coisa de classe alta entediada. Exato. E aí é aquela merda, porque como é classe alta, vem de cima pra baixo, eles empurram goela abaixo pra toda a cadeia que vai pra baixo, a ponto de chegar pra um pedreiro que tá com algum problema, não sei o quê, e enfiar homeopatia pro cara porque vai funcionar. E aí discussões... Lembrando, evidência anedótica é quando funciona pra uma pessoa e a pessoa jura que foi aquilo. Então vamos pegar esse exemplo que você deu. É evidência anedótica. Isso daí não quer dizer que o negócio funcionou. Se você for lá no vídeo do Blá Blá, um tipo de comentário que tem é assim, ó. Mas eu fiz homeopatia e pra mim deu certo. Certo? Foda-se! É que na Sabe ciência... o Kiko quando fala da ambulância? É ambulância, besta! Foda-se! É que a gente aprende com método científico que aconteceu comigo e funcionou, isso não quer dizer nada, né? Você tem que fazer um teste controlado com centenas de pessoas e aí sim a gente vai saber se funciona ou não. Não, teve um comentário, cara, eu li assim, ó, medicina germânica. Até hoje eu nem pesquisei. Eu não me dei ao trabalho de pesquisar. Medicina germânica. E aí teve um comentário de uma pessoa falando assim, ó. Quando eu era criança, eu ia num médico alemão e aí ele me deu um xarope e eu fiquei curado. Mas eu não sei nem... Não é porque o cara é alemão que ele faz medicina germânica pra começar. Sei lá... sei lá o que caralhos é medicina germânica. Então...
Cara, o cara era alemão. o cara era um alemão, médico alemão, só com tosse, ele te deu um xarope, isso é medicina germânica. Que porra é essa, cara? Então, assim, muita gente dando relatos desse tipo. Você vai num neurocirurgião, o cara é japonês. Aí ele opera a sua cabeça, olha, isso é uma cirurgia japonesa. É isso. Cara, então assim, desculpa, evidências anedóticas, do ponto de vista científico, e a gente pode até extrapolar do ponto de vista do mundo real, elas não são verdadeiras. Eu vou falar uma coisa, porque vai ter o homeopata já que tá se rasgando aqui embaixo. Eu tenho paciência zero. Inclusive porque a USP tem a cadeira de homeopatia também. Opa! E eu falei num vídeo, que foi assim, foi muito curioso. O Mackenzie tinha colocado o criacionismo na escola um mês antes, ou 2 meses antes, quando teve uma treta no jornal da USP por causa do departamento de homeopatia, porque o departamento do ICB tinha criticado e falado que, pô, a gente tá perdendo dinheiro com essa merda. E um professor que é catedrático lá, que tem titular do Caramba 4, o professor ficou puto, porque imagina, estão falando mal da pseudociência dele. E aí eu falei assim, quem é a USP pra falar do Mackenzie? É isso mesmo. Quem é a USP pra falar do Mackenzie? A USP teve o repúdio ao criacionismo no Mackenzie. Assim, enfia o repúdio no rabo. Exato. Enfia o repúdio no rabo. Os caras estão ensinando criacionismo, vocês estão ensinando a porra da homeopatia. Sabe? Tipo, pra mim dá as mãos. É aquela coisa, criacionismo é extremamente prejudicial, muito mais do que as pessoas podem imaginar, porque leva a outras coisas. E posso ser sincero, dependendo de pra onde levar, dá a mão pra homeopatia de verdade. Sem dúvida. Então, e vice-versa. Mas dúvida. enfim, dá um exemplo aí pro pessoal que tá arrancando as calças pela cabeça. Eu fui curado pela homeopatia. A Helena também, minha filha também. Eu fui curado pela homeopatia. E assim, se for discutir com a minha mãe... Ela tem certeza que foi. A minha mãe tem certeza absoluta que eu fui curado pela homeopatia. Por quê? Porque quando eu era criança, com menos de 5 anos, eu ficava sempre doente. Com um monte de doenças. Eu comecei a frequentar a escola com 4, acho. É prezinho, né? Sim. Não era escola, né? Prezinho, assim, né? Mais pra ter com quem deixar a criança. Mas fazia lição, fazia livrinho de colorir, fazia aqueles negócios e tal, não sei o quê. Aprendia como era fazer atividades. E eu passei a ficar muito doente. Porque, óbvio, eu comecei a conviver com outras crianças, um bando de remelento. Você começa a pegar, né? A adquirir ali as imunidades que estão começando a surgir. Cara, eu fiquei muito doente o tempo todo. Realmente foi muito difícil pro meu sistema imunológico se fixar, né, se firmar, né? E tava o tempo todo com a garganta inflamada, com não sei o quê. Cheguei a fazer aquela cirurgia da adenoide, que eles chamam, né, que é a tonsila aqui da parte de cima, né, das vias olfativas e tal. Enfim, fiz isso e então a coisa realmente tava muito... Eu era um varapau, assim. Eu era uma criança muito magrinha, o que não era muito salutar. E aí a homeopatia tava meio que no Brasil, assim, tava começando a ser comentada, fazendo não sei o quê. Aí meus pais acharam um grande médico homeopata, né, que tava começando a ter um renome, né? Foram lá, ele começou a dar bolinhas de açúcar. Eu adorei. É lógico. Claro. Eu adorei. Eu adorava as bolinhas de açúcar. É maravilhoso. Os remédios que eu tomava eram Gosto horríveis, era uma caralhada de injeção, ou a cirurgia que eu fiz, que eu lembro até hoje, tinha 4 anos e foi traumático aquilo lá pra mim. Aquela cirurgia foi traumática. Eu lembro até o nome, era o Dr. Tirso. Quem chama Tirso? Né? Mas era o Dr. Tirso que fez as minhas cirurgias, né? Foi aquela situação. Eu sei que eu tava numa situação que, assim, meu pai já tava olhando e falando assim, vai ter que jogar... Esse aí deu errado. Esse aí deu errado. Joga fora, faz outro. Esse aí não deu. Mas aí passei a tratar com homeopatia. E parei com todos os outros medicamentos que o Dr. Tirso recomendava. E passei a tomar homeopatia. Já adorei, já fiquei mais feliz. Eu abria a gaveta escondida e tomava as bolinhas de açúcar. Olha o perigo! Ó, tomando remédio. Olha o perigo! Minha mãe só falava, tem que tomar isso aí. Gostoso, vou comer mais depois. Lógico, pô. Traquinas. Lógico. Sabe, vou pegar mais depois. Não. Overdose. Overdose. Pois é. Não, e ainda tinha o lance de que se você usasse qualquer coisa com menta, era antídoto. Então você não podia engolir pasta de dente, ou tinha que pegar pasta que não tivesse Sem menta, claro. ou tivesse coisa, porque qualquer coisa, não podia chupar rolls, Claro. porque qualquer coisa com menta tirava o efeito do meu... Ó. É isso mesmo. E aí, no fim das contas, eu melhorei. Homeopatia. Eu passei a comer melhor, passei a ter menos infecções. Sim. E pronto, e a homeopatia me salvou. Tá salvo pela homeopatia. A Helena também salva pela homeopatia. Melhorou. Qual foi o caso da Helena? A Helena, ela piscava. Ela tinha um tique, quando ela ficava ansiosa, ela piscava.
E aí, numa das consultas, porque ela tinha uma pediatra que ela recomendava remédios comprovados cientificamente, e para algumas coisas recomendava homeopatia, e a gente, tá bom, vai. E aí, uma vez a gente chegou e falou, olha, doutor, e a Helena era pequenininha, tinha 2 anos. E a gente falou assim, olha, ela tá com um tique nervoso. Aí a médica pegou o glossário da homeopatia, e ela achou lá no glossário, eu juro pra vocês, tava escrito, remédio pra pisca-pisca. E aí ela anotou a receita... O que você bota pra diluir ali? Então, não. O olho de criança. Piscando. Não, e o pior é que a homeopatia é o sistema do semelhante atrás semelhante. Então, o que é que pisca para evitar a piscada? E outra, é pisca do quê? Então, o que tá piscando? Porque depende. até aí, né, você pode piscar muita coisa. E o que eu acho mais impressionante é que a gente foi na farmácia de manipulação, e aí eu entreguei a receita pro cara, e o cara em 5 minutos me voltou com o remédio. Aí eu pensei assim, em primeiro lugar... Já tava pronto. Mas como que tava pronto? Ele deixa um monte de remédio pra pisca-pisca pronto? E não pode. Então, não pode porque perde... tem que energizar. É bem específico. É bem específico. Se ele já tem um desse ali... Exato, se fosse dor de garganta... Então, foi alguém que devolveu. Beleza. Foi alguém que devolveu. Pode certeza. ser. Ou ele pegou da torneira, né? Que provavelmente é o que ele fazia, né? E assim, e você fica chique, você tem que ficar, agitando. E aí o que foi impressionante foi que a gente falou pra ela que ia dar o remédio pra ela parar de piscar. Parou, cara. Nunca mais teve esse tique. Cara, salva pela homeopatia. Mas então é interessante, porque eu e a Helena fomos salvos por motivos diferentes. Pra quem não entendeu ainda, porque tá todo mundo falando assim, o Pirulo está dando o depoimento tá dando o depoimento de fé. Tá se contradizendo. Está negando isso. Está negando, não será arrebatado no dia do juízo. Então, o que acontece? Acontece que, a partir de determinado momento, eu efetivamente comecei a desenvolver um sistema imunológico. Perfeito. Porque isso iria acontecer em algum momento. Não foi a aguinha mágica, não foi o açúcar. E crianças, elas têm muitas mudanças no corpo. Sem dúvida. A criança muda muito rápido. Sem dúvida. Né? E 5 anos é uma idade-chave. Ainda mais a idade de 5 anos amadurece o sistema imunológico. A idade de 5 anos é uma idade-chave. E também teve outra coisa. A partir do momento que eu passei a tomar homeopatia, também aconteceram outras coisas, né? Não só eu já estava na escola há tempo suficiente de talvez já ter pego imunidade contra a maioria das coisas, já estava com a carteira de vacinação mais completa. E outra, os remédios que a gente está reportando-se é o começo dos anos 80, né? Então, os remédios, eles traziam efeitos colaterais que também me deixavam psicologicamente mal. Sim. Né? Eu parei de tomar aquele monte de remédio, obviamente que os efeitos colaterais foram embora, o que dá uma sensação de melhora. Sim. Né? E também tem aquilo. Quais remédios eram? Eu nem lembro. Entendeu? Então, às vezes também era a medicina dos anos 80, que a gente também não tinha tanto conhecimento assim. Então, no fim das contas, foram outras coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? E talvez até uma questão psicológica também. Eu fiquei mais feliz de tomar um remédio à base de bolinha de açúcar. Pode rolar um placebo aí também. Eu fiquei melhor, também, exato. Placebo total. E aí isso fez com que eu melhorasse de alguma maneira. E talvez eu não tenha melhorado de uma vez. A minha mãe lembra assim, eu lembro assim. Mas talvez pode ser que pode ser que eu tenha melhorado, piorado de novo, piorado de novo. E foi que nem a curva que cresce o clima. Perfeito. A curva da temperatura. Tipo, no fim das contas, acabei melhorando em linhas gerais porque eu passei a virar um ser humano com o sistema imunológico mais formado. Né? Então, sei lá, esse é o ponto do que foi curado. No caso da Helena, foi o convencimento. Foi você tomando remédio pra parar de piscar. O diploma do espantalho no Mágico de Oz. Tipo, eu sou burro, então eu tomo um diploma. Fiquei inteligente. Agora fiquei inteligente. E o que assusta dessas respostas que eu tive, e disso que você tá assistindo pra falar, é que você começa a perceber uma coisa que você comenta bastante, que a gente fala bastante, é que muita gente tem a sua pseudociência de estimação. Tem. Não, e tem no a caso, sua defesa, independente de qualquer coisa. E cada uma delas tem uma origem diferente. Por exemplo, a homeopatia, ela tem uma origem interessante, que era uma época lá na Europa, sei lá, do século XVII, alguma coisa assim, ou XVIII, acho que século XVIII, em que a medicina tradicional, entre aspas, era brutalidade. Sim. Era você ficar sangrando a pessoa até a morte. Era um troço assim. Então, nesse caso, uma coisa que fazia você comer planta e diluída em água, que não tinha mais nada. Você pegava a planta, diluía, não tem mais nada.
A pessoa tá bebendo água. É melhor do que ela ficar sendo sangrada até a morte, sei lá, ou com sanguessugas ou coisa assim. Tá se hidratando. Então, tipo... Pelo menos. Pelo menos tá se hidratando. Se fosse pra morrer, ia morrer de qualquer jeito. Né? Mas pelo menos o tratamento era às vezes pior do que a doença. Então a gente tá se reportando ao momento que a gente tinha uma medicina que nem dá pra chamar de medicina, de tão primitiva que ela era. Você começa a ter medicina depois, né, mais pro século, que começa a ter uma preocupação em entender, fazer testes, experimentos e tal, não sei o quê, e entender como são os micro-organismos. Porque, por exemplo, não sabia nem que existia micro-organismo. A homeopatia não funciona com base em entendimento dos micro-organismos. É por base do sintoma. E aí você fala isso pro homeopata, ele fala, não, nós estamos curando a causa. Não, vocês estão fazendo o contrário de curar a causa. A minha coriza, ela acontece porque eu estou com uma infecção bacteriana e é um sistema que o meu organismo tem de bloquear as vias respiratórias superiores para que eu filtre melhor o meu ar, para evitar que eu tenha mais infecções numa situação em que eu estou fragilizado. E também é aquele muco que é secretado para pegar o pedaço de células que são decompostas e tal. Então você vai entendendo a origem da coriza. Não, os caras te dão um remedinho à base de cebola. Por quê? Porque se você pica cebola diluída em milhões e milhões e milhões de vezes. Ou seja, não tem mais nada de cebola. Não tem cebola. Mas por quê? Porque você corta a cebola, você chora e o nariz escorre. Logo, a cebola... E você fala... Mano, isso faria sentido no século XVIII. Isso também é arcaico, realmente. Cara, hoje é um pouco arcaico. É um pouco arcaico. A gente sabe o que é a porra da bactéria. Você vê ela no microscópio. Você sabe o que ela faz. Você sabe quem produz o muco no seu organismo, as células que produzem. Você sabe como funciona o sistema imunológico. E se for bactéria, você toma antibiótico. Se for vírus... Ou você tomou antiviral, ou você espera o seu organismo mesmo se curar. Tipo, não tem muito o que fazer. Perfeito. Então, a origem da homeopatia é interessante, mas ela não é baseada em porra nenhuma da realidade. Porra nenhuma! E não é só isso. Teve outras desculpas. Tá, mas, vai lá. Mas então, se eu vou fazer uma hipótese aqui, para o público leigo, aplicar homeopatia na criança é muito menos invasivo do que várias outras coisas. Então, ocorreu uma grande moda de aplicar homeopatia nas crianças. Você, Pirula, teve, eu tive, Helena teve. Homeopatia na criança é balinha de açúcar, a criança gosta, é prático, é fácil, não é invasivo. Aí, pela quantidade, e criança, como tem muitas mudanças corporais, o sistema imune se desenvolvendo, então, naturalmente, algumas crianças se resolvem sozinho por causa da idade. E aí, a correlação que o adulto faz foi a bolinha de açúcar. Sim, exato. Foi a homeopatia. Então, pela quantidade, assim, digamos que várias crianças não resolveram, mas as que resolveram foi a bolinha de açúcar. E aí você exalta o método, funciona ainda. Só que tem uma coisa que acho que é importante dizer, que assim, vamos voltar pro nome. Então o nome é práticas, e aqui tem uma palavra muito importante. E não é nem que assim, mas vai que funciona. Não, já fizeram pesquisas. A gente sabe que não funciona. A homeopatia já foi descartado. Pesquisas com S. Porém, isso, pesquisas várias. Ainda é socialmente aceito. Só que aqui eu vou colocar uma coisa super importante, e depois a gente vai ler uma listinha de práticas que a gente já sabe que não funciona. Mas olha o nome. Práticas integrativas e complementares em saúde. E aí eu vou te explicar uma outra característica, que é ligada ao que você acabou de falar. Então, qual que seria a ideia das PICs? A ideia das PICs é que você vai ao posto, você tá com dor de garganta por bactéria, você vai ganhar o seu antibiótico e a acupuntura. Entendi. E a homeopatia. E o reiki. Então ela seria uma prática complementar a um tratamento que seria mais comprovado. Só que o que a gente tem de evidência, não estou falando do que eu acho, estou falando de evidência, é que quando essas práticas estão disponíveis no posto e são defendidas por quem está no posto, existe uma tendência das pessoas não seguirem o tratamento convencional. Então, eu vou dar homeopatia e antibiótico. Pô, mas o antibiótico me dá dor no estômago. E dá mesmo. O antibiótico, dependendo do antibiótico que você tomar, ele vai ter um efeito colateral no seu organismo. Ele vai fragilizar o seu sistema imunológico em alguns aspectos, dependendo do antibiótico. Então, o que a pessoa faz? Pô, mas eu tenho isso aqui que não me dá isso, então eu abro mão de um tratamento em relação ao outro. Eu prefiro esse tratamento em relação ao outro. E a pessoa que não tem muito conhecimento disso, acha que os dois estão no mesmo peso? Porque os dois estão no mesmo posto. Né? Prefiro a bolinha. E é o governo falando. E é o governo falando. Prefiro a balinha de açúcar. Prefiro a balinha de açúcar, certo? Então teve muito desse argumento. Outro argumento que teve. Vocês são cientifistas demais.
Cientificista. Eu não sei nem falar a palavra, porque eu acho a palavra tão imbecil, porque eu não sei nem falar. Desculpas, eu sei desse jeito. E eu posso ser muito sincero, os caras me chamaram de cientificista uma vez, falando, eu até gosto do Pirula, apesar de ele ser cientificista. Eu chego e falo assim, sim, eu sou. Exato, esse é o ponto. Qual é o problema? Eu acredito que o método científico... Exato, e sabe o que é o cientificismo? Essencialmente, o Douglas Rodrigues, do Universo Racionalista, me explicava isso. Porque ele é foda, hein? Esse cara manja mesmo, de filosofia, essas coisas. E chegou e falou assim, cientificista é aquela pessoa que acredita que o método científico foi a melhor maneira que existe para poder descrever a realidade. Perfeito, pronto. Tá bom, obrigado. Prazer cientificista. Exato, tá ótimo. E aí vem aquele argumento. Você acredita demais na ciência, Carlos Ruas? Porque a medicina tradicional chinesa tem 300 anos de história. Só? Não, 1000 anos. Milenar. 2000 anos, a milenar. Medicina milenar. Sabe o que os caras comem na medicina tradicional chinesa? Chifre de rinoceronte. Fígado de urso. Fígado de urso. O termo medicina milenar não quer dizer que tenha mais credibilidade. Exato. Tudo pra quê? Afrodisíaco. Exato. É sempre pra fazer subir. É impressionante. A Ana do Nunca Vi um Cientista falou, acredito que foi ela, que se é milenar e até hoje não teve evidência da eficácia, quer dizer que não funciona. Não funciona. Por milênios já isso existe, nunca conseguiram provar, mais chance de que não funciona. E sabe uma coisa que eu acho mó legal? É porque a ciência tá olhando para essas medicinas tradicionais há muito tempo. E o que funciona deixou de ser medicina tradicional e virou medicina. Então a gente sabe, tem um monte de coisa, por exemplo, dos povos originários brasileiros, um monte de plantas, um monte de tratamentos que foram incorporados e estão sendo estudados e são incorporados à medicina. O laboratório da Escola Paulista de Medicina que trabalha com isso, que tem 70 anos, sei lá o que, começou com o Fusari lá, não sei quando, que ele ia na aldeia indígena, via qual era a planta que os indígenas usavam para determinada doença, fazia, não sei o quê. E vou ser muito sincero, vou falar uma coisa que é pesada. Algumas coisas que os indígenas usavam não funcionavam. Exato, não Algumas funcionavam sim, funcionavam muito bem. Né? Mas outras não funcionavam. Exato. E outros não funcionavam. Então, assim, existe essa análise. Agora, essa frase que você falou é perfeita. Cara, você vai falar que homeopatia não foi estudado, tem centenas de estudos que mostram que não funciona. Então, não é porque tem... E homeopatia não tem nem 1000 anos, né? Homeopatia não, é de tem ontem. 200 e tem 200 e poucos. Mas você pega coisa de 1000 anos... Isso é medicina germânica. Isso é Quero Hahnemann. Isso é medicina germânica. Olha aí. É verdade. Aí teve um outro argumento que eu achei muito interessante, que tem uma coisa que a gente precisa comentar aqui. Emílio, você tem que entender que isso é uma forma de humanização do atendimento. Então, que a gente precisa colocar essas práticas, porque isso faz com que a pessoa seja acolhida no posto de saúde. Porque isso faz com que a pessoa seja atendida de maneira humana. E aí, qual foi o meu argumento? Falei então a justificativa que eu tenho para colocar um monte de pseudociência no posto é porque o atendimento do posto é uma merda, então eu preciso colocar pseudociência para ele ficar bom. Quem deveria ser humano deveria ser o médico que atende a pessoa direito. Aí entrou um médico lá e falou o seguinte pra mim. Falou que eu não entendo da lei. Que o médico não tem que se preocupar em fazer atendimento humano. E que o atendimento tem que ser no máximo de 15 minutos. E que isso... tá no Conselho Federal de Medicina, que quem tem que fazer a parte humana da interação é a enfermeira. Aliás, então, Conselho desculpa eu ser grosseiro com os médicos que estão assistindo. Se esse é o seu conceito de medicina, vai a merda. Se você não entende que você tá tratando uma pessoa, vai fazer outra coisa. Sabe por quê? Eu vou contar um segredo pra vocês. Uma vez eu fui num médico, eu tava com um problema pulmonar muito sério, e isso tem 15 anos. Eu fui no médico e paguei R$300 na consulta. E naquela época... Hoje seria uma consulta de R$1.000, R$1.200 fácil, certo? Com um pneumologista foda. A consulta demorou 3 horas. Ele perguntou o que eu comi, ele perguntou como eu dormi, ele perguntou sobre as interações com a família, ele perguntou um monte de coisa para fazer um diagnóstico mais correto e acertar o meu tratamento. Um problema que eu demorei 4 meses para resolver, ele resolveu em 15 minutos. Nesses 4 meses, eu tinha ido em 4 médicos que me atenderam em 10 minutos. E que não entenderam o meu problema porque eles não gastaram tempo conversando comigo. Então foi mal. Se a justificativa do médico é uma justificativa do quem tem que ser humano é enfermeiro,
enfermeira, eu vou ser atendido pela enfermeira. O atendimento é uma bosta. Desculpa eu falar desse jeito, mas o atendimento é uma merda. Em 15 minutos o cara não sabe nem o que eu tenho, não sabe nem dizer nada. Então, desculpa eu te interromper. Os médicos têm que parar de ser assinador de receita e tem que passar a ser médico, cuidar das pessoas, entender os problemas. Ah, mas Emílio, falta médico no posto. Eu entendo. Então, a desculpa não é colocar reiki no posto. A desculpa é contratar mais médico. A desculpa é transformar a profissão numa profissão decente, em que eu vá ao posto e eu tenho um atendimento decente daquele profissional que está me atendendo. E aí aquela coisa... porra. Não, eu achei interessante a justificativa que o cara deu, porque ele quis colocar como uma regra. E aí... Uma lei. Não, e isso é uma coisa interessante, porque assim, se você é médico que atende por convênio ou que é do SUS, fala que não dá para despender mais do que 15 minutos, porque estou sobrecarregado, isto é uma resposta. Não, eu entendo o problema. Isto é uma resposta. Não, ó a diferença. Eu gostaria de atender as pessoas de maneira mais humana, eu não consigo porque o posto tá lotado e eu só tenho 15 minutos para atender a pessoa. Isso eu entendo. É uma tristeza que isso aconteça, mas é um problema. Não, esse cara que te escreveu, ele não falou isso. Não, ele falou que é uma regra. Você não entende a lei. Caguei. Caguei. O que ele falou caguei. Ah, cara. É isso que ele disse. Então, esse cara é um fé da puta. Ele que não devia ser médico. E, agora, isso aí é um troço interessante também. Já que você tá falando do argumento do que isso humaniza, uma vez, quando teve essa discussão lá em 2018, sei lá o quê, teve um colega meu, o Adriano, que, aliás, grande beijo, Adriano, que ele comentou que defendendo as práticas alternativas, porque ele trabalhava em CAPS e tal, não sei o quê, então realmente ele lidava com aquilo de um jeito muito mais na pele, né? E é um troço pesado, não é fácil você trabalhar em posto de saúde. Em nenhum momento a gente tá falando isso, tá, gente? Dependendo de qual é o posto de saúde, Por favor. Troço muito puxado e você vai ver coisas que vão te abalar, né, psicologicamente, é pesado. Posso só acrescentar? Nós somos defensores do SUS, nós somos defensores dos postos de saúde. Posto de saúde é fundamental para a população. Fundamental. Deveria ter mais médico, deveria ter mais enfermeiro, deveria ser um atendimento muito melhor do que é, mas excelente o SUS. A gente nunca pode negar isso. E aquilo, é o SUS ou a barbárie. É isso mesmo. Se tá ruim um posto de saúde, não sei o que, ia ser muito pior se não tivesse posto nenhum. Exatamente. Então, inclusive, eu quero até hoje, nos 3 elementos, eu quero trazer Gonçalo Vicina. Pra falar sobre... Se vocês quiserem, vocês insistam pro Gonçalo Vicina pra ele vir aqui pra falar com a gente, porque é difícil fazer o velho sair de casa, mas eu quero que ele venha aqui pra gente conseguir conversar com ele, falar sobre o SUS, a criação do SUS. Mas tava comentando do seu amigo. Mas tava falando do Adriano, que trabalhava no CAPS. E ele fez um vídeo, na época, comentando que, na verdade, não era gasto mais dinheiro para fazer as práticas integrativas. Eram os próprios profissionais que já estariam lá e que fariam. Então, se a desculpa para não usar, assim, para não ter isso no SUS, era o gasto de dinheiro público, ele falou, o gasto você pode ter certeza que não está tendo, porque todo mundo está ganhando o mesmo tanto, essas pessoas já estariam lá e beleza. Mas tem uma resposta para isso. Time is money. Exato, tá gastando tempo fazendo coisa que não funciona. Tempo é dinheiro. E você poderia estar usando isso. O problema é humanizar, e a enfermeira pode humanizar o atendimento da pessoa. Pode ficar 1 hora com a pessoa. Sem oferecer pseudociência. Perfeito. Oferece, sabe, você coloca psicólogo. Perfeito. Escuta a pessoa, não tem o menor problema. Escuta a pessoa e já encaminha pro médico já sabendo essas coisas. Perfeito. Faz esse negócio agora. Você falar para ela tomar uma água energizada, desculpe, isso é óleo de cobra. A diferença entre vocês para um charlatão é que o charlatão tá cobrando. E o charlatão sabe que tá enganando. Vocês acham que estão fazendo alguma coisa boa no sentido de melhorar a pessoa, só que olha como é que é. O mesmo efeito que o reiki vai fazer, você poderia conseguir conversando com a pessoa e dando uma atenção humanizada para ela. Daria o mesmo efeito. E daria efeito placebo, daria tudo isso daí. A pessoa sente que está sendo tratada, que está sendo bem atendida. Literalmente dá o mesmo efeito. Com a diferença que quando a pessoa chegar em casa, ela não vai achar que passar a mão em cima da água vai curar ela. E às vezes deixar de tomar alguma atitude eficiente, porque o grande problema é esse. O placebo funciona, o placebo existe. Inegável.
Então, você quer oferecer um placebo, você vê, a Helena parou de piscar. Funcionou perfeitamente. A questão é, quando a pessoa acredita muito naquilo, e aquilo passa a substituir o tratamento convencional, que realmente vai fazer. A tua bactéria não vai embora com o efeito placebo. O teu vírus não vai embora com o efeito placebo. Não. O teu câncer não vai embora com o efeito placebo. Não tem jeito. Você precisa saber o que tá fazendo. O seu problema da coluna não vai embora porque alguém instalou a sua coluna. Não, ele pode até piorar, certo? Eu lembro que tem essas coisas regionais que o pessoal fala, essas lendas regionais de medicina por exemplo, passa pasta de dente na testa, que aí a dor de cabeça passa. Tem lugares que pegou isso. Porque uma hora a sua dor de cabeça vai passar. E aí você vai, foi a pasta de dente. Então essa coisa de humanizar a pessoa, dando uma coisa ilusória, é a mesma coisa de eu ir pro hospital com enxaqueca, e aí o cara vai, passa essa pasta de dente na sua testa. O que é isso? Eu tô te humanizando. Não. Você tá me dando uma coisa ilusória, sabe? Não faz sentido o argumento humanizar se você dá um tratamento ilusório vindo de um hospital. De dentro do hospital. Então, é até meio desrespeitoso isso. Eu acho bem desrespeitoso. Você tem mais algum argumento ruim? Não, acho que dos principais que eu lembro são esses. Tem um argumento que eu gostaria de falar, que eu achei que foi um argumento interessante, inclusive, de novo, porque tem trabalhos que mostram que funciona, mas eu tenho uma crítica dentro desse argumento, e daí depois eu queria dar uma lidinha na lista de práticas. Tá bom. Terminar o vídeo de hoje lendo a lista de práticas que estão nos Pix. Pode ser? Pode ser. Porque é bom porque vocês vão às vezes se surpreender. Exato. De achar que alguma coisa... Apesar de que todas as PICs são pseudociência. Então, a gente vai... Eu vou ler por cima, tem algumas que tem alguma comprovação. Então, você pega, por exemplo, tem alguns trabalhos, bem poucos, mas que são sólidos, que mostram que a acupuntura pode ser influente para reduzir dor. Então, nesse caso específico, parece que a acupuntura tem um efeito. Ninguém consegue explicar muito bem o mecanismo biológico por trás disso, mas existem esses trabalhos. Mas, por exemplo, a acupuntura para resolver problema de artrite. Não. A gente já sabe que não funciona, tem trabalhos que mostram que não funciona. Então tem algumas coisas... Aí a gente fala muito... Tinha uns trabalhos que o Alberto tinha me passado que falou que a hipnose também ajudava com dor. Hipnose também ajuda com dor. Dor ajudava, tem alguns... É que quiropraxia a gente tenta generalizar demais, mas é algo muito amplo. Então dentro da fisioterapia tem alguns trabalhos, por exemplo, com liberação miofacial. Porque a face é o tecido conjuntivo que mostra que liberação miofacial funciona, que existem alguns trabalhos com alguns tipos de massagem... Que dói pra burro, mas falam que é bom pra recuperação, principalmente do exercício. E principalmente depois de algum dano que você tem no músculo. Mas, de novo, isso é um acompanhamento com fisioterapeuta, com um monte de estudo. Não é pra fazer sempre. Não é pra fazer sempre, tem um monte de coisa. Então tem algumas coisas dentro de quiropraxia, mas aquele negócio de instalar osso, aquilo é criminoso. Ninguém deveria fazer aquilo. Aquilo é a SMR. É a SMR que pode te deixar machucado, inclusive. Pois é. Mas teve um argumento que eu achei interessante, que é um argumento que tem vários trabalhos que mostram, e eu vou dar 2 exemplos, tá? Tem um trabalho feito pelo SUS, muito bem organizado, que a hora que você tá, por exemplo, em uma aldeia indígena, tá com os povos originários, e você inclui o xamã daquela aldeia no SUS, isso aumenta o engajamento daquelas pessoas no tratamento que você está oferecendo. Não, mas vamos ser sinceros que esse é um caso muito específico. E esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria trazer. Isso não justifica você colocar a medicina tradicional chinesa em São Paulo. Não, exatamente, né? Cara, não... Os únicos chineses em São Paulo é a comunidade chinesa. É a comunidade chinesa, sabe? Então, assim, o meu ponto é... nesse caso, tem um trabalho em Minas muito legal falando de benzedeira, que acrescentar a benzedeira ao SUS teve um efeito muito legal das pessoas voltarem ao SUS para fazer os seus tratamentos regulares. Mas aí é você oferecer um aperitivo grátis para ir no restaurante. Exato. Olha, se você vier, ganha um aperitivo de graça. Aí todo mundo vai pro restaurante de novo. Porque um dos problemas que o SUS tem, que na verdade qualquer tratamento médico tem, é que tem tratamento que você precisa voltar. Então, por exemplo, a minha mãe tava fazendo um tratamento que ela tinha que tomar um antibiótico. E aí aquele antibiótico era muito importante. E eles não davam antibiótico para ela tomar em casa. Porque eles queriam garantir que ela ia tomar o antibiótico no dia certo que ela tinha que tomar. E eles ficavam ligando pra ela, assim, nesse dia a senhora tem que vir. E uma vez ela não pôde ir, por alguma razão, e o técnico do posto foi na casa dela. Olha, cara. Então, assim, esse negócio de tratamentos que são constantes, eles são difíceis mesmo. Então, nesses 2 casos muito específicos... vale lembrar, olha que interessante, os 2 envolvem religião. Exato. Não envolve necessariamente uma pseudociência no
sentido clássico da coisa, né? A benzedeira não é um óleo de cobra. Não. É uma questão religiosa, né? Que, inclusive, eu fiquei sabendo depois, ela veio com os cristãos novos, ela tem origem no judaísmo, que foi incorporado no catolicismo brasileiro. Perfeito. O catolicismo europeu não tem o ato de benzer. É interessante isso, mas o judaísmo tem. Então é uma coisa interessante. E aí as benzedeiras, que são realmente muito tradicionais lá no Nordeste, e em outras regiões do Brasil também, em Minas, tem bastante e tal. As benzedeiras realmente, elas têm uma visão mais pro lado da religião do que pro lado... E você pode rezar para tentar melhorar. Não tem problema. Você pode rezar para tentar melhorar. Tem estudos falando sobre oração intercessória, mas isso não tira a fé da pessoa. Não, né? E isso é muito importante por isso. Assim, qual que é o efeito que foi observado? Não foi que a benzedeira, a ação da benzedeira melhorou, exato. Não foi que foi que o retorno ao posto, a aceitação do tratamento, não do tratamento tradicional, do tratamento comprovado cientificamente é maior quando essas pessoas estavam lá. Então, isso para mim é uma justificativa extremamente válida. E o sistema de crença dos indígenas brasileiros, né, que são muito diversos, né, mas enfim, né, os sistemas de crença dos indígenas brasileiros, eles meio que não são separados do modo de vida. Sim. É tudo meio que a mesma coisa. É difícil você falar, a religião dos Chucarramãe. Não é exatamente a religião deles. É toda a cultura deles e a religião tá permeada por aquilo ali. Então, realmente, você não incluir o pajé para fazer a pajelança, vai gerar um estranhamento muito grande para quem foi criado naquela sociedade, de que, tipo assim, por que estão fazendo isso? Tem todo um trabalho muito difícil de vacinação dos indígenas. Sim. E tem um pessoal que sabe, que já convenceu, e o caminho é convença alguns indígenas para que eles convençam os outros. Sim. Né? Geralmente o caminho é esse, né? Ufa, consegui convencer esse aqui. Agora vai lá e convença tua mãe. Se você imagina que o pajé é um líder daquela comunidade, ter ele do seu lado ou que é algo tem extremamente vantajoso. Ou tem alguma posição de status, né? Algum destaque. Perfeito. Então, para mim, faz todo sentido. Para mim, esse é um bom argumento. Mas isso, para mim, Carlos Ruas, não justifica você ter aromaterapia dentro do posto de saúde. Isso não justifica você ter bioenergética dentro do posto de saúde, o que quer que isso queira dizer. Isso é aquela coisa mais interessante, são uns troços... Você sabe que daí veio o lance do ozônio no cu, né? Não, calma. Tem aí ozonioterapia. Tem? Muito bem. Então vamos ficar todos com o bumbum pra cima, colocar uma mangueirinha... E tome ozônio na bundinha. Tome ozônio. Esqueceu da sua doença? Esqueceu. Tá doendo? O quê? Parou. O quê? Eu juro que não tá mais doendo. Você lembra da sua doença? Não lembro. Eu juro que não tá mais doendo. Pronto, ozônio funciona. Pode parar. A da picada de abelha. Apiterapia. Sem comprovação científica Onde eles arrumam abelha? Zero. Não, tem cara que é especialista em produzir apis mellifera pra isso, pra medicina. Cara, tem gente que é alérgico. Tem, Tomou uma, você tem que dar Fenergan na veia pra pessoa ter edema de glote. É isso. Vamos falar de crime? Constelação familiar dentro dos... Criminosa, tá? Se você não... É crime. É culpabilizando a pessoa que sofreu o dano psicológico. Passando pano pra homem que faz coisa errada com criança. O seu pai te abusou. O seu pai te abusou, é culpa da sua mãe. A culpa é sua. Que ficava de shortinho na frente do pai, tá? Isso, olha só. E o jeito de curar é o quê? Dá um abraço no seu pai. Perdoa o seu pai. Perdoa o seu pai, dá um abraço nele, pronto. Perdoa o seu pai. Ozonioterapia, como eu disse. Reiki. Aí, vai pôr energia na... Imposição de mão. Sabe o que você consegue fazendo uma imposição de mão no negócio? Um Hadouken. Jogar células mortas da sua mão dentro do negócio. Exato. Células mortas da sua mão dentro do... Pra tomar depois. Coisa linda, Florais de bar. Floral! Tá lá, os florais estão também. Você sabe que o floral de bar, ele é uma homeopatia só com flor. Sim. Ele é basicamente a mesma coisa, é uma homeopatia. Floral de bar é do sul do Brasil? Porque fala bate. Bate, floral de bar. É porque quando você toma, toca uma baquiana. E aí você de bar, entendeu? Tem um que eu gosto, que eu acho interessante, que chama geoterapia. Come terra. Que teve um caso que apareceu no Fantástico, inclusive, de uma mulher que tinha um câncer.
e ela parou o tratamento. Deram uma pedrada nela. Não, você usa argila para absorver. Eu nunca tinha ouvido falar desse. Geoterapia. E aí tem um caso, acho que foi no Fantástico ou no Globo Repórter, deles discutindo essas pseudociências e de que ela estava com câncer terminal agora porque ela abandonou o tratamento de radioterapia que ela estava fazendo e de quimioterapia. Pra argila absorver o câncer. A argila ia absorver o câncer e o que estava fazendo ela passar mal, porque faz, tá? Quimioterapia, eu já falei isso no Blá Blá, eu vou repetir. Quimioterapia mata. Se você tiver câncer aos 40 anos e fizer quimioterapia, você tá abrindo mão de 10 anos lá na frente. Então, se você ia viver 90, agora você vai viver só 80, com uma diferença. Se você não fizer quimioterapia e radioterapia, você morre em 6 meses. 40, Você vai viver 40. Então, assim, quimioterapia faz mal para um caralho. Só que salva a sua vida e te dá mais 30 anos. Se absorver... E te faz mal, tanto que cai cabelo, a pessoa vomita. Sim, é tratamento você fica, o tratamento é imunológico, vai pro espaço. Você fica com outras doenças. Então, quimioterapia é cruel. Só que é a diferença entre você abrir mão de 10 anos lá na frente e você morrer em 6 meses. Que foi o que aconteceu com essa senhora da geoterapia. Então, mas isso aqui eu tô achando interessante. Eles cobriam ela de argila. Não, eles colocavam só onde era o tumor. Eles cobriam a coisa... É porque eu estava pensando, já estavam acostumando ela. já vão pondo a terra isso. Por si. Já. Pra quando ela for fazer igual a Abby. Isso, igual a Abby. Pois é. Então, assim, a lista é enorme de PICs que a gente vai encontrar no SUS. E é aquilo que a gente tá falando. Ninguém aqui é contra o tratamento humanizado. A gente é 100% a favor. Seja um médico decente. Faça um trabalho decente no seu trabalho. Ninguém é contra nenhum método que vai dá conforto para as pessoas. Converse com o paciente, dê conforto para ele, escute os problemas do seu paciente. Isso é muito diferente de colocar alguém deitado numa maca, ficar com a mão em cima, falando que você vai curar qualquer coisa que esse paciente tenha. Ou que você dá um remédio que só tem água ou só tem açúcar e falar que esse cara vai ser curado. Ou enfiando agulha para tratar, sei lá... Para tratar a dor de garganta. Depressão. Ou colocando bolinha na orelha da pessoa para apertar os pontos equivalentes ao que ela era quando ela era um bebê, num feto, na verdade, né, equivalente ao feto, para ativar o fígado da pessoa apertando a orelha. Foi mal, cara. Ou falando que a jovem que chega lá destroçada porque o pai abusou dela, que a culpa é dela. A culpa é dela, sabe? Isso é um absurdo. Então, na minha visão, ter essas coisas no SUS é um desperdício de tempo e de dinheiro. A gente deveria investir em coisas que têm comprovação científica. E pelo menos até agora, todos os argumentos que eu escutei são argumentos falhos. Então, a ciência tá aí, o método científico tá aí. Você quer comprovar, tentar mais uma vez comprovar que a homeopatia funciona? Tem 300 artigos que testaram e mostraram que não funciona. Mas vai lá, tenta de novo. Só que não vai publicar na revista de homeopatia. Manda pra Nature e vê se eles vão aceitar. Pra JAMA de medicina e veja se eles vão aceitar o seu método furado pra dizer se aquilo funciona ou não, certo? Ou então, cara, faz um teste muito bom no negócio. Se você conseguir provar que funciona, velho. Nossa. Não, e esse é outro Mas ponto, assim, né? Prêmio Nobel. Se sai prêmio um artigo Nobel que mostra que reiki funciona, e esse artigo é replicado e mostra que reiki funciona, semana que vem nós estamos aqui falando, caralho, saiu um artigo mostrando que reiki funciona. Eu não tenho problema nenhum em ser convencido por uma boa ciência de que algo funciona. Pra mim tá sossegado. Não é pessoal, só não funciona. Então não tem que estar no SUS. Certo? Este que é o ponto. Então prova que funciona, daí a gente vai vir aqui falando estávamos errados em relação ao reiki. Mas eu não vou ser cobaia para ozonioterapia. E outra, e eu vou terminar com a minha frase que eu já falo, não existe pseudociência inofensiva. Toda pseudociência acaba fazendo mal. Sabe por quê? Pseudociência tem quimiotaxia. Uma atrai a outra, ela gruda uma na outra. Então você começa acreditando numa pataquada, depois está acreditando em outra, aí em outra, porque é um sistema de pensar. É um método de pensamento. Começa com essas coisas, e aí isso é uma coisa muito interessante. É a última frase que eu vou falar. A gente conquistou um público majoritariamente de esquerda. Perfeito. Não é 100% de esquerda, né? E até bom que não seja. Mas a gente conquistou um público majoritariamente de esquerda. Por algum motivo que alguém da sociologia possa explicar, o pessoal da esquerda tem umas coisas com essas pseudociências de saúde que é
impressionante, especificamente de saúde. Né? Assim, uma coisa, porque, nossa senhora, sabe, a galera da direita entra muito pro lado religioso, né? Então tem umas pseudociências religiosas, tal, não sei o quê. Cara, essas coisas de saúde, e sabe o que é pior? É exatamente nesse tipo de pseudociência, como homeopatia, como quando a astrologia quer se colocar como científico, que é, sei lá, é reiki, esses negócios assim. É nesse ponto que você tem uma intersecção entre a pseudociência da esquerda, entre aspas, e as pseudociências que a direita mais gosta. E olha, o que eu já vi de fluxo indo pra lá, do pessoal aqui, começa a entrar no vórtice, pega uma constelação familiar, pega um negócio assim, de repente puxa uma energia, aí fala, não, estão falando mal de mim, estão fazendo não sei o quê, esse pessoal não sabe nada, e de repente, blá, 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 nazismo é de esquerda, e das quantas, sabe? O que eu já vi desse caminho aí, cara, e é aquilo, você dá a mão ali pro capeta, ele puxa, não adianta. Então, você tem que... É esse que é o grande ponto. Desapega. É mais fácil você desapegar, aceitar que o negócio não funciona, que faz bem pra você, então você não pode entender isso de uma maneira curativa, que o negócio, assim, analisar a evidência científica do mesmo jeito que o pessoal tava negando, sabe? Que a gente estava tentando convencer o público durante a pandemia pra tomar vacina, pra não ficar se tratando com remédio sem eficácia. Não adianta nada você ficar a favor da vacina da Covid e contra a cloroquina, porque era o Bolsonaro, e ficar a favor do reiki, a favor da homeopatia, que está fazendo a mesmíssima fucking coisa. Então é isso, eu acho que é muito importante. Pseudociência não tem lado político. Pseudociência tem a ver com entender o método científico ou não. E a pessoa, às vezes, ela quer acreditar naquela pseudociência porque faz bem para ela, e ela tem que entender que isto é fé ou placebo, ou os dois. Entendeu? Não tem nada de científico e, portanto, dentro do meu posicionamento, que o Emílio já falou e o Ruas também, não tinha que estar no SUS. Perfeito. E, ó, não dá pra rir do terraplanista, tá? Não dá pra rir. Porque pseudociência é o terraplanismo socialmente aceito. Exatamente. Então não dá pra rir do terraplanista. Se você acha o terraplanista engraçado, mas faz imposição de mãos... A distância toma homeopatia, faz reiki. Tem uma má notícia. Não há diferença. Não há diferença entre um e outro. Tem uma má notícia. O cara fala que tem um domo em cima da terra cheio de lanterna. Agora vocês vão se xingar. Não tem problema. Carlos Ruas, temos um vídeo. Vão se xingar. A ciência provou que a Terra não é plana. Pois é. Exatamente. Ela provou outras coisas também, né? Mas vocês vão ser xingados. Temos um vídeo, Emílio. Maravilha, então deixa seu comentário aqui Vamos embaixo. jogar essa aqui e sair correndo. Vai lá. Uns gratiluz comunistas, viu? Pode ver. Vai fazer o quê? Mas em nossa defesa foi o Pirula que falou isso em outro vídeo dele no canal dele. Então, exatamente, é isso. Tá bom? Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Falou, valeu. Tchau. Tchau.